Oi, gente! Graça e paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de vocês. Hoje eu vim preparada com mais uma porção da parte do Senhor para nós. E uma palavra forte que tocou muito o meu coração. E está lá em Gênesis 22, do verso 1 ao 19. Eu vou comentar um pouquinho sobre do que se trata esse contexto, né? Que é sobre Isaac e Abraão, a parte em que o Senhor prova Abraão com relação ao seu filho unigênito, né? Pedindo para que Abraão colocasse Isaac como holocausto. Então, Deus ali faz a sua prova com Abraão, e Abraão, como tinha vida com Deus, relacionamento, tinha confiança, tinha uma fé sobrenatural no Senhor, ele mais que depressa, sem questionar, obedeceu ao Senhor. Então os versos vão seguindo e ele vai seguindo as instruções. Então ele pega os moços, pega Isaac, vai para aquele lugar onde o Senhor preparou para que ele oferecesse Isaac em sacrifício, e ele foi, ele obedeceu. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, poxa, como que ficou o coração de Abraão quando Deus o provou com relação a Isaac, a esse sacrifício, a esse holocausto. E aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, né? O Senhor foi colocando no meu coração a questão de Abraão ter plena confiança no Senhor. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11, dos versos 17 ao 19, vem falando que a fé de Abraão era tão grande que ele cria que mesmo que o Senhor tirasse o filho dele, né, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo dentre os mortos. Tamanha era a fé de Abraão no Deus que ele servia. Então, se nós formos seguir os versículos aqui, a gente vai ver toda essa preparação dele acordar de madrugada, dele pegar os moços e pegar Isaac, né, e subir ao monte, e ele preparar, Senhor, preparar todo aquele momento de sacrifício e pedir para que os moços ficassem lá embaixo. Então, subiu só ele e Isaac, ele ainda fala para os moços: nós vamos ali adorar ao Senhor. Mais uma chave da parte de Deus para nós com relação a nós adorarmos Ele em qualquer circunstância, seja boa, seja ruim. Estar sempre adorando, sempre louvando. E ele deixou isso bem claro quando ele disse para os moços: nós vamos ali, vamos adorar e vamos voltar. Olha para vocês verem, tamanha era a fé de Abraão. Ele sabia que o filho ia ser sacrificado, mas dentro dele havia uma fé de que ele desceria daquele lugar com o filho, porque a palavra fala que, onde ele relata que nós vamos ali adorar e nós voltaremos. Então, quando ele fala nós, se subiu só ele e o filho, significa que é ele e o filho descendo de volta. Então, todo aquele tempo, né, sendo preparado, todo aquele processo sendo desenvolvido. E o que me chamou a atenção aqui foi no verso 10, quando ele fala assim, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Achei forte esse versículo, porque aqui há uma entrega total da parte de Abraão com relação a entregar o próprio filho ao Senhor. Então aqui o Senhor já soube que ele havia passado por essa prova, não é? E se a gente for seguindo aqui, a gente vai ver que o Senhor fala com ele que não ia ser necessário aquilo, que Deus ia prover o cordeiro, e Abraão teve que ter os olhos sobrenaturais para enxergar aquele cordeiro que Deus proveu para colocar no lugar de Isaac. Então o cordeiro foi colocado ali no lugar de Isaac. Isaac foi poupado. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Abraão era fiel ao Senhor. Abraão tinha vida com Deus. E Deus testou o coração dele. E ele passou no teste. Então, o que isso remete para nós? Que seja qual for a circunstância, nós devemos estar pautados em Cristo, a nossa fé em Cristo, os nossos olhos espirituais, assim, abertos para tudo aquilo que Deus tem. Que a gente possa receber. Muitas das vezes
abundância, livramento, provisão da parte do Senhor para com as nossas vidas. Amém? É uma palavra assim forte, é uma palavra que parece ser simples, mas ela é muito complexa, porque envolve duas vidas que a princípio a esposa nem queria que podia ser mãe, zombou, né? Sorriu, dizendo que aquilo não era para ela. Mesmo assim o Senhor derramou graça e o milagre aconteceu. Então eu penso que na cabeça de Abraão passava, dito meu isso, tá? Poxa, o Senhor fez um milagre, nos deu Isaac e agora eu tenho que devolver. E em obediência ele ia devolver, tanto que ele subiu, né, ao monte para poder fazer o sacrifício. Amém? Então, o que você tem feito da sua vida? Uma reflexão para nós nessa hora. Você tem confiado no Senhor? Tem entregado as suas causas aos pés do Senhor, confiando de que Ele é aquele que resolve todas as coisas, porque Ele está no controle de todas as coisas, de todas as situações? Então, o meu convite para você nessa hora, se você não está nesse nível, repense os seus valores e abra seu coração para que Deus possa fazer morada e você possa ir desenvolver essa fé sobrenatural ao ponto de confiar plenamente no Deus que te criou. Amém? Que Deus te abençoe. Que seu dia seja excepcional. Em nome de Jesus. Amém? Um abração.